Paz do Senhor Jesus, eu quero trazer uma meditação na palavra do Senhor hoje, que se encontra na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, a primeira parte do versículo que diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Eu quero falar um pouco, resumidamente, deste grande homem de Deus que foi Pedro, desse servo do Senhor, apóstolo do Senhor. Pedro, ele era pescador e o Senhor Jesus chamou ele para deixar de ser pescador de peixes para ser pescador de almas. Pedro, ele foi discípulo do Senhor, ele seguiu ao Senhor desde o começo do ministério de Jesus e ele andou em fidelidade ao Senhor, era um homem perseverante, um homem insistente, que buscava sempre agradar ao Senhor. Era um homem que teve seus momentos de fraquezas, seus momentos em que ele falhou, em que ele pecou, porque ele era um ser humano assim como eu e você. Pedro foi um instrumento do Senhor aqui na terra, um homem usado por Deus, um homem que através dele Deus fez prodígios e maravilhas. A Bíblia diz que por onde Pedro passava, nas ruas de Jerusalém, as pessoas colocavam pessoas enfermas para a sombra de Pedro passar por essas pessoas e essas pessoas serem curadas. Só que o poder não estava na sombra de Pedro, porque a sombra de Pedro não tinha poder. O poder não estava em Pedro, porque Pedro não tinha poder. Mas Jesus estava na vida de Pedro. E onde tocava a sombra de Pedro, estava tocando a sombra de Jesus. Onde Pedro colocava a sua mão, estava sendo colocada a mão de Jesus ali, porque as pessoas eram curadas pelo poder de Jesus que estava na vida de Pedro. Então Pedro, ele foi um homem que viveu em santidade, em fidelidade ao Senhor, um homem que não desistiu de pregar a palavra, mesmo sofrendo perseguições. Foi um homem insistente, foi um homem que buscou ao Senhor em integridade, um homem que buscou a sua salvação, um homem que foi salvo, um homem que pecou, mas um homem que se arrependeu. Foi um homem que necessitou também, assim como eu e você, de se arrepender de seus pecados e aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Afinal, eu quero trazer essa palavra para que você possa refletir na sua vida. Você já parou para pensar que assim como Pedro buscou a salvação dele, você também precisa buscar a sua salvação? Assim como Pedro viveu em santidade, você também precisa viver em santidade? Assim como Pedro foi discípulo do Senhor, você também precisa ser discípulo do Senhor? Assim como Pedro, ele buscou agradar ao Senhor, você também precisa buscar agradar ao Senhor. Assim como ele serviu ao Senhor, você precisa servir ao Senhor. Que o Senhor possa tocar no seu coração e você possa refletir nesta palavra. Amém?